Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensiná-las a fazer essa necessaire. Ela é uma necessaire dupla, tá? Com visor na parte interna. Você pode utilizar para maquiagem, para higiene pessoal, enfim, para viagem. Ela tem botões imã. E aí, além dela abrir para você conseguir visualizar o conteúdo dela, você pode destacar. Aí, digamos que um lado você coloque maquiagem, o outro higiene pessoal. Então, você pode levar para o espelho somente a parte que você estiver utilizando. E depois você acopla uma outra novamente. E ela fica compacta para que você possa carregar na mala. Aqui eu fiz na tela, mas eu fiz outros temas também. Fiz assim, com o painel estampado, com a mesma proposta. Aqui eu ainda não coloquei os botões. E fiz uma no tema olho grego. Aqui eu já finalizei, ficou maravilhosa. Então vou ensiná-las a fazer essa peça. Ela é muito rápida, tá? Olha que linda. Espero que vocês gostem do passo. Então vamos aos itens que nós vamos precisar para essa peça. Lembrando que como trata-se de uma peça dupla, todos os itens que eu mostrar aqui será vezes 2. Eu vou disponibilizar o molde, portanto no molde ficará todas as informações. Mas como eu, para adiantar, eu já fiz uma parte, então aqui eu estou demonstrando apenas com o segundo lado que nós vamos preparar. Então na modelagem vai ter todas as medidas e informações, mas só para recapitular, o que nós vamos precisar será de 2 zíperes, 2 cursores também. Aqui seria o canal do fole, duas vezes no material e 2 vezes no forro. Aqui eu estou utilizando o bagum, mas fique à vontade para utilizar o, o forro que mais convém com o seu negócio. Aqui é uma travinha para o, o zíper, serão 2 também. Eu já antecipei fazendo as devidas marcações e passei um pouquinho de cola. Serão 4 pares de botão imã. No meu caso, estou utilizando de 2 cabeças, mas você pode utilizar de garrinha também. Para a parte do visor, nós vamos utilizar um recorte do primeiro material, que também estará essa descrição de medidas na modelagem. Precisaremos de um pedacinho de forro um pouquinho maior. Para essa parte, que nós vamos utilizar o plástico, 2 recortes do plástico também. Voltando a repetir, todas as partes que estou indicando serão dobradas. E o espelho principal, essa é a parte da frente, eu já antecipei colocando a minha etiqueta para poupar um pouquinho de trabalho. O forro eu deixei um pouquinho maior e para o acabamento nós vamos utilizar o viés Boneon. Aqui eu estou utilizando o de 2,5, mas para essa peça, como ela é bem estreita, eu prefiro o de 2,2. Porém, na cor branca não tinha disponível aqui no ateliê. Mas esse aqui é possível utilizar sim, e pode ser utilizado tanto o viés do próprio material, quanto o viés industrial, aquele de tecidinho. Aí depende do material que você está habituado a utilizar. Então, para começar, nós vamos fazer nas 2 partes, lembrando que uma eu já fiz, colocar o avesso com o avesso no forro e fazer uma costura de segurança em toda a volta. Feito isso, eu elimino todo o excesso e reservo essa parte por enquanto. Aqui eu refilei o excesso do forro antes de reservar. Agora nós vamos para esse acabamento, que seria a trave. Eu já passei uma colinha, fiz uma marcação de 2 centímetros em cada lado, dobrei. Feito isso, nós vamos dobrar ao meio. Vou pegar o auxílio de 2 clipes, só para que ele mantenha-se dobradinho. E agora eu vou passar uma costura em toda a volta, para fechar essa parte daqui.
Ficou dessa maneira, faço uma dobrinha aqui e marco o pique aqui embaixo. Isso somente na parte que não tem acabamento. Reserva essa parte também. Agora nós vamos pegar o recorte que está com o botão, o plástico e um pedaço do forro. Então nós vamos fazer um sanduíche, colocando o forro para cima, a parte do plástico que não tem a curva, na pontinha aqui. Lembrando que somente o forro eu cortei um pouquinho maior. As demais peças eu cortei no tamanho exato. Aqui, como eu já posicionei o botão, lembrando que aqui eu coloquei um reforcinho, porque não utilizei nenhuma estrutura, então só para dar um reforço no atrito de ficar abrindo e fechando para não rasgar. Aqui eu fiz uma marcação de 1 centímetro só para me guiar no momento que eu estiver fazendo o fechamento. Então, com o direito dessa peça, eu posiciono aqui no plástico, fazendo o sanduíche com as 3 partes. Alinho direitinho aqui na ponta e vou fazer uma costura de 1 centímetro. Se você sentir mais segurança e quiser fazer uma costura antes aqui, só para segurar uma peça na outra, não tem problema. Eu vou costurar direto. Retrocesso no início. Alinho tudo bonitinho aqui. E faço a costura. Feito isso, eu vou tombar somente essa parte do material e vou fazer uma costura de pesponto aqui, que é um acabamento. Retrocesso no início, vou puxando para que não faça nenhuma dobra, só ajeitar. Ficou dessa maneira. Agora sim eu pego o forro e posiciono ele para frente. Ajeita bonitinho e eu vou fazer uma de segurança em toda a volta para prender uma parte na outra. Aqui eu elimino esse excesso. Como esse material ele tem sentido, né? A estampa tem sentido, é bom ficar atento para que tudo esteja do lado certinho. Neste momento, o que eu vou fazer? Essa parte que a trava, eu vou posicionar aqui. Então, eu vou colocar com a parte bonita para fora. Então, eu vou fazer só uma costurinha de segurança aqui mesmo, bem na beiradinha do plástico, só para eu não esquecer. Então, aqui nós temos um dos lados do espelho, que seria o lado interno, o lado externo, que seria o lado frontal. Eu já refilei toda a parte, o excesso de forro, reservo aqui essa parte, e agora eu vou fazer o canal do zíper. Então, eu vou colocar direito com direito. Aqui já está na medida certinha, então eu não preciso medir lá no canal. Mas se você sentir confortável, corte 1 centímetro maior, e aí você clipa em toda a volta e depois você tira o excesso só para sua segurança. Aqui eu vou costurar bem na beiradinha, só para prender o meu zíper. Venho com o meu forro, aí nesse momento eu já costuro com 1 centímetro, que é a margem que eu costuro habitualmente. Retrocesso no início e no final. Você vai observar que o zíper é um pouquinho menor mesmo do que o canal. Isso eu fiz propositalmente, mas caso você queira que ambos os lados fiquem idênticos, é só você fazer o cálculo e cortar na metade. Posicionei os 3 aqui e vou fazer uma costura de 1 centímetro. Feito isso, neste momento, eu não gosto de deixar costura aparente aqui no forro, mas é questão de gosto pessoal. Então, eu tombo somente o sintético e faço um pesponto aqui em cima. E faço o mesmo do outro lado aqui. Agora, eu vou posicionar o forro para a parte inferior e vou fazer uma costura de segurança para unir ambas as partes. Ficar dessa maneira, para ficar fechadinho aqui.
bem na beiradinha, para que quando formos fechar, isso não interfira, não apareça essas linhas. Alinhe tudo bonitinho, não puxe para não dar diferença lá no final. E faz uma costura em toda a extensão. Do outro lado a mesma coisa. Dá uma limpadinha. Agora o que nós vamos fazer? Unir aqui, ó, a lateral com a lateral e vamos fazer o pique, tanto nas partes inferiores de ambos os lados, no zíper eu não gosto de dar pique, então eu utilizo um giz, estou utilizando o giz Panda, faço isso dos dois lados e faço a marcação. Marcadas as partes superior e inferior, eu vou unir pique com pique e eu vou também fazer uma marcação na lateral. Você vai observar que ela não vai ficar aqui na junção do zíper com o fole. Como disse, eu fiz o fole um pouquinho maior. Então ela vai ficar bem nessa limitação que acaba a costura entre o zíper e o fole. Então eu faço um piquezinho. Como eu sei que a marcação é esse limite, então eu vou fazendo em todos os lados. Vendo aqui, ó, também. Agora nós vamos fazer o fechamento da peça. Então, essa é a parte da frente. Toma cuidado para que ambos os lados fiquem do mesmo, o zíper fica do mesmo lado. Ó, essa que eu já fiz é a parte traseira. Então, o zíper está correndo para cá. Como essa ficará aqui, então o zíper tem que correr para o mesmo lado. Então, o que eu faço? Eu pego o meu zíper, estando para o lado esquerdo, na marcação que eu fiz, eu vou posicionar no meu pique central. Eu já havia feito o pique. Então, eu vou posicionar, eu gosto de dar uma costurinha de segurança nos 4 cantos. Então, posiciono aqui na parte superior, pique com pique, e faço uma costurinha. Na lateral, a mesma coisa, pique com pique. Cuidado para não costurar torcido. Mais um pique com pique. E na outra lateral também. E a partir daqui eu já inicio a costura. Então é uma costura de segurança, estou fazendo bem na pontinha, porque nós temos uma limitação que é o tamanho do canal. Então ajeita bonitinho, não é puxar, é só depositar. Eu costumo colocar o meu indicador aqui no cantinho onde inicia a curva, só para ele se acomodar. E vamos costurando com calma. Se você sentir mais confortável, pega a pontinha de um alicate, tem um alicate curvo que me auxilia nesses momentos e vou costurando. Bem na pontinha, alinhadinho ao meu material, não puxa o zíper, só deposita. E vamos costurando. Olha, aqui no cantinho também faço essa curvinha e vou depositando. Como ele está preso aqui, ele pode ser que você sinta um pouco de dificuldade, mas não vai dar errado. Você vai posicionando devagarzinho na curva e vai virando. Ele encaixa perfeitamente. Tá vendo? Olha, aqui já encaixou perfeitamente. E faço o mesmo aqui no fundo. Eu coloco o dedo aqui na curva e posiciono. E eu posso usar o auxílio do alicate só para ele puxar, porque meu dedo não cabe aqui. E vou costurando em toda a volta. E não é puxar, tá? É só acomodar mesmo.
Prontinho, ficou dessa maneira. Agora nós vamos fazer o mesmo com o outro lado. Eu vou costurar todas as extremidades e em seguida passar uma costura em volta. Ó, posiciono na parte superior, na parte inferior. Em uma das laterais, aqui eu esqueci de marcar, ó, o plástico, então é importante a gente marcar as laterais também, tá? Fica atenta a isso, porque essa marcação é bem importante. Junta aqui, ó, cantinho com cantinho e faz o pique. Agora sim. Um lado e o outro. Aí desse outro eu já faço toda a curva. É bem rapidinho. Você vai repetir esse processo dos dois lados. Aqui eu estou segurando a pontinha, sem puxar, só para posicionar mesmo. E vamos costurando. Tome cuidado para não passar por cima do cursor. Ele tá bem aqui na pontinha, eu vou abrir para facilitar aqui para mim. Isso não afeta em nada, tá? Ajeito aqui no cantinho e vou costurando. Arruma bonitinho no cantinho. Chegou na primeira trava, continua. Aqui no cantinho eu puxo com o dedo e auxilio com o alicate, sem puxar. Aqui já chegou na parte reta, é mais fácil. Aqui chegou no cantinho, puxo esse cantinho, vou posicionando com a pontinha do meu alicate, faço a curva. Chegou na parte reta, é mais fácil. E cheguei aqui costurando toda a extremidade. Agora sim, nós vamos costurar o acabamento. E tá quase pronto. Tô usando o viés boneon. Dou uma seladinha aqui na pontinha. E eu gosto de fazer desse lado, porque quando chegar no zíper, eu consiga visualizar onde eu estou costurando. Então, começo aqui por baixo. Posiciono meu viés e vou fazendo uma costura em toda a volta. Aqui eu já troquei a cor da linha para branca, tá? Vou só ajustando. Aqui na curvinha, eu dou uma amassadinha e ajeitando a curva para ele não ficar feio. Vai encaixando, modelando bonitinho. Para certificar que tá costurando a parte inferior também. Se te aparecer de excesso de linha no meio do caminho, vamos eliminando. Chegou na parte do zíper, a gente vai tomar um cuidado. Deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui. Tomar um cuidado para não deixar muito próximo o caminho onde passa a cremalheira. Então, você vai posicionando na marcação que já tem normalmente no zíper. Aí, vou ajustando ele aqui para não costurar por cima. Por isso que eu gosto de deixar o zíper para cima, para que eu possa visualizar e ter o controle de costurar essa parte. Vai ajeitando com o dedinho. A parte mais desafiadora é a curva, mas depois que você pega a prática, vai que vai. Alinhou, chegou na parte reta e já é mais fácil. Só acomoda o viés e vai costurando. Aqui eu cheguei no meu cursor, eu vou posicioná-lo para o outro lado para não me atrapalhar.
E continuo da mesma forma, acomodando o viés boneon e costurando em toda a voltinha. Chegou no cantinho arredondado, cuida para que não faça prega no zíper e também cuidado para que lá embaixo a gente pegue o viés. Mais um pouquinho. A parte reta já facilita. Aí aqui, como já é parte reta e não tem zíper, já é mais tranquilo. Aqui no cantinho, aqui a baixadinha. Chegou aqui no final, eu vou dar uma seladinha. Abraço aqui, sobrepõe. E mais uma vez uma seladinha aqui, porque como é um outro material, então ficou assim. Eu vou fazer a mesma do outro lado e mostro pra vocês o final. Já passei a costura em todos os dois lados. O acabamento já está dos dois lados, agora é só virar. Tira os excessos de linha que tenha ficado pelo meio do caminho. Vai ajustando nos cantinhos. Se quiser dar uma aquecidinha, fica tranquilo. Vou modelar. Os cantinhos ficam perfeitos. E já tá pronto. É bem rapidinho de fazer. Ajusta aqui, ó, o viés. Depois ele vai tomando forma, né? Você pode deixar alguma coisinha dentro. Prontinho. Ajeita bem os cantinhos. Agora é simples. A última parte, como esse lado eu já havia posicionado o botão imã, eu só vou medir aqui, ó. Pode medir dessa maneira mesmo, tá vendo? Fazer melhor, fazer assim, ó. Porque eu sei que daqui pra aqui tem meio centímetro, então eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui, ó. Aqui, porque é 1 centímetro daqui, aqui ele vai ficar mais juntinho. E daqui eu tô fazendo a daqui, ó. Perfeito. Feito isso, eu vou fazer um furinho. Vou usar um vazador mesmo aqui. Tem que posicionar o meu botão para que ele fique dessa maneira. Então, eu vou posicioná-lo aqui, ó. Aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Deixa eu tirar aqui a minha marcação. Coloco o acabamento. Nesse caso aqui, nessa parte, é importante que seja esse de 2 cabeças. Se você não tem esse daqui, pode usar aquele botão Ritas, botão de pressão, ou já fazer marcação antes de fazer essa dobra. Aqui eu vou usar meu balancinho, aqui do ladinho. E está prontinho. Imã com imã. Imã com imã. E temos uma bolsinha bem linda. Cabe bastante coisa, você pode fazer em outros tamanhos, maior, menor. Essa daqui, eu fiz baseada numa outra que eu já faço, que tem mais ou menos a mesma ideia, só que ela é uma necessaire bem maior. Mas a ideia é essa, ela fica fixa
mas se você quiser destacar, você tem 2 necessaire. E aí você pode fazer composições diferentes. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte, para que eu possa fazer mais vídeos como esse. Obrigada pela companhia até aqui. Beijo, até mais.